Eu quero te mostrar algo interessante demais a respeito do Evangelho de Lucas, capítulo 1, versos de número 1, 2, 3 e 4. São detalhes que, se você não prestar atenção, você deixa passar isso aqui despercebido. O primeiro detalhe que eu quero te mostrar, na leitura do texto, é um nome que não está na leitura, mas que você sabe que ele está presente. Arthur, como assim? Eu pergunto para você, quem foi que escreveu o livro ou o Evangelho de Lucas? E você me responde que foi Lucas, correto? Então, Lucas está presente no texto, sem aparecer o nome dele, porque ele é o autor. Então, ele como autor, ele é uma figura importante. Então, eu quero destacar aqui o nome de Lucas. E Lucas é um nome grego e significa o que dá luz, o que dá luz. E qual é a importância de saber disso, Arthur? É que os nomes, eles trazem uma importância de significado para o texto muito grande. Se você percebe que Lucas, ele é o autor do evangelho que leva o seu nome, você entende que a responsabilidade de Lucas é trazer luz ao entendimento das pessoas. Olha só, então Lucas é aquele que traz luz, que dá luz ao entendimento de quem está lhe ouvindo através dos escritos por ele registrados. Primeiro ponto é esse. Segundo ponto é que ele escreve esse evangelho para um homem chamado Teófilo. E eu quero mostrar para você aqui, segundo uma pesquisa que eu fiz, quem era Teófilo. Tem várias fontes que falam a respeito desse homem e há muita especulação a respeito do nome Teófilo. A primeira que eu quero destacar com você é o seguinte, assim como eu fiz com Lucas, eu vou fazer com Teófilo. Primeiro eu vou começar com o significado do nome Teófilo. E eu anotei aqui, ó, Teófilo, ele significa amigo de Deus ou querido de Deus. Então, alguns dizem que Teófilo não é uma pessoa. Primeiro ponto é esse. Alguns dizem que Teófilo não é uma pessoa, é uma figura de linguagem. Para dizer o quê? Que Lucas escreve esse evangelho para os amigos de Deus, que são os cristãos. Só que se você for perceber, Teófilo era sim uma pessoa de carne e osso. E se tratando dessa premissa de que Teófilo era sim uma pessoa, eu quero colocar aqui que muitos teólogos afirmam que ele era um homem de destaque entre a sociedade. Alguns até dizem que ele era um oficial romano de alta patente. E como ele era um homem rico, ele contrata Lucas para escrever, registrar todos os fatos que Jesus fez. Então, o primeiro tratado que Lucas fez é o Evangelho que leva o seu nome, o Evangelho de Lucas, que ele vai registrar isso lá em Atos dos Apóstolos, que também é um livro escrito por Lucas. Lucas escreve o Evangelho para falar sobre as obras que Jesus fez, que Jesus realizou. E o livro de Atos para mostrar as obras, os milagres, para mostrar tudo aquilo que os discípulos de Jesus, eles realizaram através do poder e da ação do Espírito Santo. Então, alguns teólogos vão dizer que o livro de Atos, na verdade, não deveria receber esse nome de Atos dos Apóstolos, mas poderia receber o nome de o segundo volume do Evangelho de Lucas. Alguns teólogos apontam isso. E outros até dizem que não seria Atos dos Apóstolos, mas seria Atos do Espírito Santo. Por quê? Porque você vê a ação do Espírito Santo constantemente na vida dos apóstolos, tá bom? Uma outra informação que eu vou passar para você é o seguinte. Alguns dizem que Teófilo, ele era um proprietário de escravo, que possivelmente Lucas tenha sido escravo de Teófilo. Olha só, alguns comentaristas dizem que Teófilo, ele tinha Lucas como seu escravo, que, por sua vez, alcançou a liberdade e Teófilo deu a possibilidade de Lucas estudar nas melhores escolas da época, pagou para que Lucas estudasse, Lucas se formou a médico e depois que ele se forma a médico, ele também vira um pesquisador, um historiador, a ponto de fazer duas obras que seria direcionada a este homem chamado Teófilo, que é o evangelho que nós conhecemos como o Evangelho de Lucas e também o Evangelho de Atos dos Apóstolos. Então, essas informações estão dentro do texto que, se você não pesquisar, não for atrás, não for buscar informações sobre os nomes, você não consegue desenvolver uma compreensão maior do texto que você leu. Então, só nesses 4 versos que eu li, você já tirou aqui várias informações que eu já passei para você. E isso que eu estou te falando aqui, se vocês forem pesquisar com vários teólogos, vocês vão ver que essas informações, elas são verídicas. Os teólogos, eles acreditam naquilo que eu estou passando para vocês. Então, eu espero que essa informação tenha ajudado a você, de alguma forma, a compreender esse texto de uma forma completamente diferente. Eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado de alguma forma e use essa informação, pegue isso, estude, anote o que eu falei para você pesquisar, porque isso vai trazer crescimento para o seu ministério e para o seu conhecimento. A Bíblia sempre recomenda, cresça na graça e cresça também no conhecimento. Se esse conteúdo te ajudou, eu peço a você que curta, comente e compartilhe esse vídeo. Que Deus abençoe você, a sua casa e a sua família, e eu espero você no próximo vídeo.